Deus me entregou bem mais do que mereço. Talvez seja por isso que eu me cobre um pouco mais. Não que eu não seja capaz, mas às vezes é difícil. Nem o bem que eu desejo, e às vezes eu me vejo me enganando sempre mais. Não que eu não seja capaz, mas às vezes é difícil. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito. Eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço, por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi, pelas vezes que eu não soube decidir, e assim o meu coração gritava, desespero de quem ama. Coração, tu que estás dentro em meu peito, me condenas desse jeito. Eu não sei por qual motivo, se és divina voz em mim. Só te peço, por favor, eu sou humano, não me condenes assim. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Hoje recordando essa mística que o coração representa na nossa vida, né? Toda vez que nós falamos coração, nós estamos nos referindo à totalidade do que a gente é. Aquilo que meu coração ama, aquilo que meu coração rejeita, aquilo que meu coração acredita, aquilo que meu coração quer, aquilo que meu coração sonha. De vez em quando a gente se refere a ele para poder dizer o que a gente é. O coração é a metáfora da totalidade. Quando a gente diz o meu coração, a gente está se referindo àquilo que é o mais profundo de nós. Lá onde nós somos gestados, né? Todos os dias, nos nossos motivos, nos nossos empenhos, nas nossas vontades, nos nossos desejos. A vida tem como centro o coração, ainda que isso seja só metafórico. E quando a igreja nos ensina que Deus quer realizar a conversão do nosso coração, ela é muito sábia. Porque ao dizer que Deus quer converter o nosso coração, nós estamos justamente assumindo que o lugar onde Deus começa a modificar o mundo e a transformar as estruturas que precisam serem modificadas é a partir do coração humano. E é por isso que é tão importante a gente ter um coração convertido. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Quantas vezes eu já disse isso? Mas de vez em quando a gente precisa esmiuçar o significado de ter um coração convertido. Eu desejo ter um coração convertido. Você deseja ter um coração convertido. Um coração que tenha a conversão como referência, tendo como referência nessa conversão o coração de Jesus. Queremos ser como Ele. Queremos ser parecidos com Ele.
Por isso a gente lê o Evangelho, a gente participa das celebrações eucarísticas, a gente confessa, a gente comunga, a gente vive, a gente partilha, a gente busca crescer, porque a gente quer ter um coração parecido com o de Jesus. E o primeiro passo para que o nosso coração seja parecido com o de Jesus é a gente permitir que a misericórdia dele nos visite de vez em quando. Porque só a partir da reconciliação interior, só a partir dessa amizade interior que nós vivemos com a gente mesmo, é que a gente tem condições de ultrapassar, de ir além, de vencer e de viver esse processo de conversão. Você sabe que a especialidade do diabo, né, de tudo aquilo que é diabólico no mundo, é justamente fazer com que o nosso coração seja o nosso inimigo. Como é que ele faz isso? Quando ele começa a semear dentro de nós situações, pessoas, oportunidades que não estarão favoráveis ao nosso crescimento humano. Uma pessoa viciada, por exemplo. O vício não pode definitivamente fazer com que cresça dentro do nosso coração coisas boas, uma vez que o vício é tudo aquilo que me rouba de mim. Então tudo aquilo que vai sendo semeado dentro do meu coração para me destruir, vai transformando o meu coração no meu pior inimigo. E é interessante isso. Muitas vezes na vida nós nos destruímos a partir de nós mesmos, daquilo que nós permitimos. Do mal que a gente escolhe, né? Do mal que a gente permite que cresça dentro de nós, das coisas ruins que vão ficando dentro do nosso coração, vão nos pesando, ou até mesmo dos erros que a gente comete. Essa música fala disso, né? Muito tempo eu não cantava essa música. Já me condeno tanto pelos erros que na vida eu cometi. Quantas vezes nessa vida eu encontro pessoas que estão destruídas justamente porque não são capazes de se perdoarem. Já até receberam o perdão de Deus, já receberam o perdão das pessoas que elas machucaram, que elas lhe ofenderam, mas elas ainda não viveram a reconciliação. Elas ainda não se tornaram a serem amigas, não voltaram a ser amigas de si mesmas. Não é? Não conseguiram voltar a essa amizade interior. Não conseguiram estabelecer essa ponte favorável. Dentro de mim eu preciso ter pontes que me favoreçam chegar a mim mesmo. E às vezes nós colocamos obstáculos dentro do nosso coração e a gente faz com que ele funcione como nosso inimigo, porque ele vai comprometendo a nossa felicidade. O coração que não bate a favor costuma apanhar, não é? O gesto de bater, de julgar, de alimentar, de fazer com que a vida continue. Se ele não bate, ele apanha, né? Ele vai guardando, ele vai perdendo a vitalidade. Quantas vezes na vida a gente fez isso com a gente? Quantas vezes você se transformou no seu pior inimigo, quando você permitiu que o pior ficasse em você? Ou que você guardasse a mágoa, ou porque você estava guardando rancor, ou porque você não era capaz de se reconciliar com você mesmo, de olhar para os seus erros e ser capaz de ir além, de ultrapassá-los, acreditando que a graça de Deus age em nós justamente para que a gente tenha condições de arrumar a desordem interior. E é por isso que o coração não pode ser inimigo, porque ele é o lugar da minha conversão. É nele que Deus age para que eu tenha condições de ir além, de vencer, de suportar os pesos da vida. O coração, quando está amigo e favorável, fica muito mais fácil experimentar, viver e superar as dificuldades que são próprias da nossa vida, que existem na minha, que existem na sua. Por isso que conversão é isso, né? A gente vê se nós estamos sendo amigos de nós mesmos, se nós estamos escolhendo aquilo que realmente a gente precisa para que a nossa vida dê certo. Muito obrigado você que está ligado conosco, que hoje colocou também o seu coração nessa mesma sintonia, que está disposto a pensar a partir deste programa se dentro de você existe amizade ou inimizade interior. Se você está lutando a favor ou se você está lutando contra você mesmo. Pode participar conosco através do nosso telefone 0 operadora 12 31 86 2600
pode mandar para nós um e-mail, pode mandar lá no meu Twitter também o seu recado, o seu pedido de aconselhamento, que a gente pode anotar ao longo da semana, @PE Fábio de Melo. Então lá no Twitter você pode me encontrar, @PE Fábio de Melo, e deixar lá também a sua participação para este programa. Boa noite, seu Christian. Tudo bem com você? Tá bom. A caminho aqui, eu já estava fazendo umas anotações de alguns tuiteiros, já peguei algumas anotações que eu vou começar atendendo aqui. Achei interessante porque hoje muita gente está comentando os acontecimentos diretamente ligados às manifestações que aconteceram hoje em Brasília, e também são manifestações que estão se arrastando, né, já há um bom tempo, desde o momento em que o Supremo manifestou-se favorável a essa questão toda que nós já sabemos, do reconhecimento estável da união civil entre homossexuais. E aí tem uma série de coisas acontecendo que tem despertado a atenção e que eu acho que merece a nossa reflexão. Eu achei interessante porque hoje duas questões estavam diretamente ligadas. A primeira dizia assim: padre, o que se deu hoje na manifestação contra a homofobia em que queimaram bíblias em frente da catedral? A Renata de Ipatinga. Esse acontecimento eu não vi. Vocês viram isso? Não vi em que momento que foi noticiado isso. Aí a outra questão que está diretamente ligada, que é da Sueli Melo de Uberlândia. Padre Fábio, como instruir jovens que começam sua vida com tanto radicalismo e preconceitos em função da religião? Os fanáticos de hoje serão o que amanhã? Minha gente, nós precisamos primeiramente fazer uma reflexão. É muito perigoso a gente falar nesse curto espaço de tempo. É uma questão muito ampla, que envolve questões jurídicas, de uma necessidade civil de se estabelecer dentro de uma sociedade, né, regras que possam favorecer todos os cidadãos. Então, todos os cidadãos têm o direito de serem protegidos por leis que possam criar essa estrutura que facilite a vida, que possa orientar, né, a conduta caso venha uma pessoa a falecer, como é que nós vamos reagir a partir do momento que existe uma nova situação, que eu acho que particularmente a gente precisa diferenciar, né? Quando toda essa questão que hoje surge e que parece ser uma questão religiosa na totalidade, a gente precisa distinguir. O que é religioso nisso? O casamento é uma questão religiosa. A necessidade de se oficializar uma relação jurídica não significa que estejam reivindicando o direito de se casar. Então precisamos diferenciar isso. E é uma questão que ainda não está clara. Hoje eu estava, antes de sair de casa, eu estava ouvindo um pastor que eu particularmente o considero um homem muito sério, que é o pastor Silas Malafaia, dando uma entrevista justamente no Jornal Nacional, falando por que ele é contra a descriminalização da homofobia. Ele não é a favor do espancamento de pessoas, ele não é a favor da agressão. Então ele estava esclarecendo: eu só quero ter o direito de continuar pregando os valores que eu acredito, sem que isso venha a ser um crime. Muito lúcida, não é verdade? A reflexão dele. Você ter o direito de manifestar a sua opinião, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista religioso, e você ser respeitado por isso, sem que isso seja um crime. Agora, eu não tenho o direito de usar de palavras agressivas que venham ferir a dignidade das pessoas, que foi justamente a palavra do deputado Jean, que estava defendendo a causa homossexual naquele momento. Então ele dizia: nós não queremos que os discursos venham dizer que nós estamos possuídos pelo demônio, que nós somos gente de segunda categoria. Então veja bem, nos dois lados existe razão. Naquele que quer continuar tendo o direito de discordar e naquele que quer ter o direito de não receber palavras tão pesadas, expressões tão depreciativas, expressões tão vergonhosas, que muitas vezes, em cima dos púlpitos,
ou no conforto da autoridade religiosa, nós ousamos usar. Então eu creio que o Brasil esteja passando por um momento muito delicado, em que nós precisamos fazer prevalecer o bom senso, o equilíbrio, sobretudo no momento em que nós discutimos essas questões. Então não queira ter uma opinião formada sem antes você ter conhecido de verdade o que diz essa bendita lei, quais são as consequências dela para a vida social, para o discurso religioso, e depois que tudo isso for analisado com muita calma, você tem todo o direito de se posicionar, se você é contra ou você é a favor. A única coisa que eu acho é que a gente precisa tomar cuidado para que a gente não tome partido a partir desta fala, desta pessoa que com tanta lucidez fala. Padre, o risco do radicalismo religioso nos dias de hoje, ele é grande, ele é sério. E ouso dizer que ele é causa de muitas desordens internacionais e mundiais. Prova disso é o grande conflito religioso que existe no Oriente, não causado por muçulmanos, não. São os desequilibrados que causam todo aquele problema. Não são pessoas nós não podemos jogar. Então todos os muçulmanos são terroristas. Não, isso é mentira. Eu posso não concordar em absolutamente nada com o Alcorão, posso não ter nenhuma ligação com o Alcorão, posso não ter nenhum... respeito não, respeito a gente precisa ter. Eu não preciso ter nenhuma reverência àquele livro, ele não me diz absolutamente nada. Mas eu preciso diferenciar. Existem pessoas que pautam a sua vida a partir daquele livro e que são pessoas sérias, que estão fazendo uma busca sincera de Deus. E eu me recordo, minha gente, quando estava fazendo meu mestrado, tive a graça de conhecer homens muito sábios, padres altamente capacitados, de uma cultura geral fantástica. E escutei uma vez de um dizendo, né? Toda pessoa tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Então pode ser que lá ele esteja vivendo o Antigo Testamento e esteja até muito mais avançado do que muitos de nós que nos dizemos já no Novo Testamento, mas ainda sem o cumprimento e as regras básicas daquilo que Jesus nos deu, que passa o tempo todo pelo respeito ao outro, pela solidariedade, pelo amor, pela generosidade. E hoje, ao ouvir dois posicionamentos sensatos, contrários, o pastor Silas Malafaia, com um pensamento totalmente contrário ao do Jean, mas ao mesmo tempo, nos dois lados havia uma coerência. Eu quero ter o direito de não ser chamado de possesso, quero ter o direito de dizer que não estou com o diabo no corpo por causa de uma opção sexual. É aquilo que dizia o Jean, o deputado. E o Silas Malafaia, quero ter o direito de continuar pregando sobre uma situação que eu não concordo, sem que isso seja um crime para mim. Veja bem, que nos dois lados existe coerência. Agora, o que nós não podemos admitir é que o nosso discurso religioso possa ferir a dignidade humana, mesmo quando nós queremos ser proféticos. Eu acho que há uma forma de ser profeta sem você precisar ferir a dignidade do outro. Não é verdade? Você tem todo o direito de se posicionar contrário a muitas coisas, mas você não tem o direito de perder o fundamental do cristianismo, que é o amor ao outro. É igual o filho com a mãe, gente. Isso é muito prático na vida. A gente sabe como isso funciona na vida. Uma mãe, quando ela vai reprimir o filho, porque ela sabe que é a hora de fazer isso, o filho está errando, o filho está num caminho errado, ela vai repreender. A fala é dura, mas é respeitosa, é amorosa. O grande problema é quando esse fanatismo nos cega para refletir as questões com mais ambiência, com mais abrangência. Muitas vezes nós somos muito cegos na nossa maneira de interpretar as coisas. Então eu pego lá a onda do Twitter, todo mundo dizendo e querendo forjar uma resposta rápida, você é contra, você é a favor? Não é bem assim. Você pode muito bem ser contra, mas você tem que ter espaço para explicitar e conhecer bem as razões pelas quais você é contra. Porque se você não tem conhecimento do que diz essa bendita lei, se você ainda não teve conhecimento daquilo que verdadeiramente propõe, nós precisamos ter este conhecimento. E eu confesso para vocês que eu ainda não tenho.
O que eu tenho agora, e posso dizer para vocês, é um reconhecimento daquilo que eu considero justo, do que algumas pessoas reivindicam, do direito de juridicamente, não estou falando de casamento, até conversava outro dia com alguns bispos que eu considero muito esclarecidos, e eles falavam, é verdade, a questão passa pelo reconhecimento de uma sociedade que não vai interferir naquilo que nós chamamos de família. Não é verdade? A partir do momento que eu tenho uma sociedade com alguém, juridicamente, nós temos bens em comuns, é isso. E não pode ser mais que isso, até o momento que for solicitado mais que isso. Não é verdade? É direito das pessoas de construírem um patrimônio juntos e de que isso seja civilmente reconhecido. Mas isso nós não estamos falando. Isso não é família, isso não é casamento, não é nada. O problema é que nós muitas vezes colocamos o nome casamento e família em lugares indevidos, onde ainda não foi solicitado isso. Então é uma coisa de cada vez. Porque senão nós corremos o risco de ter um posicionamento idiotizado, sem reflexão, sobre uma questão que ainda não está muito clara. A igreja se posicionou e ela sempre se posiciona da mesma forma. Nós somos a favor da família, nós somos a favor da vida, nós somos a favor da prevalência de valores que não venham ferir o que nós conhecemos como família. Mas nós também não podemos nos esquecer que este posicionamento tem que ser amoroso. Então, se você é da igreja e se você faz questão de defender o posicionamento da sua igreja, não esqueça que a igreja a quem você serve tem um fundador cuja atitude o tempo todo foi o amor, a solidariedade e o respeito às pessoas. E Jesus morreu justamente pelos marginalizados. Então nós precisamos ter muito cuidado para que o nosso discurso não seja um lugar confortável onde nós nos esquecemos da nossa podemos nos esquecer da nossa verdadeira missão. Então, muito cuidado, essas posturas podem gerar agressividades pelo Brasil afora. Cuidado para você não fazer parte dessas agressões, seja através de palavras, ou seja através das muitas manifestações que poderão acontecer pelo Brasil, já estou alertando, porque eu acho que isso ainda vai render muito, e nós precisamos ter uma postura muito equilibrada nessa hora, para que você também não esteja lá, agredindo ou defendendo, porque às vezes, em nome de um valor, a gente comete crimes piores do que aqueles que nós queremos evitar. Já observou isso? Às vezes, para defender um valor, por exemplo, eu quero defender o valor da família, eu vou lá e assumo uma postura desrespeitosa com seres humanos, eu assumo uma postura de agressividade, e isso pode gerar um crime muito pior do que aquele que você está querendo evitar com a sua defesa. Agora, o desequilíbrio religioso, que foi uma questão apresentada pela Sueli, hoje é muito difícil, Sueli. O equilíbrio é sempre um ponto muito difícil para a gente chegar. Como é que eu posso viver a radicalidade do Evangelho? E o que é radical, gente? Porque às vezes a gente acha que radical é você pegar uma Bíblia e sair batendo em todo mundo para converter o outro ao Evangelho, né? Vou sair batendo o outro, eu quero que você acredite da mesma forma que eu. Não, isso não é ser radical, não. Radical é você estar na raiz. Radical é tudo aquilo que está preso a uma raiz. Então eu estou preso a Jesus. Ele é o meu referencial humano. E esse Jesus a quem eu sirvo tem uma igreja. Então eu estou servindo numa igreja. Essa igreja é o lugar da minha salvação, porque é nela que eu experimento o segmento de Jesus. Teologicamente estamos a nossa eclesiologia já está colocada. Só que, para eu viver essa radicalidade, eu preciso descobrir os equilíbrios do meu dia a dia. Não é fazer concessão disso ou daquilo, não. É você ser capaz de ser radical, isto é, estou na raiz, mas ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade de reconhecer, de viver ao lado dos que não estão na mesma escolha que eu. Isso é um desafio muito grande, porque a radicalidade muitas vezes ela é compreendida como sendo uma postura firme e irredutível, que às vezes está escondendo um medo. Então eu sou radical demais, eu não escuto nenhum outro tipo de música que não seja a música cristã.
Eu já tive esse momento, mas não preciso dele mais hoje. Hoje eu sei muito bem equilibrar dentro do meu coração a música religiosa, que é o teor fundamental da minha vida, das minhas escolhas, mas sei também que existem muitas músicas bonitas que falam de valores que podem agregar o contexto da minha experiência humana de Deus. Eu não posso radicalizar. A partir de hoje não escuto mais músicas do mundo, como nós tantas vezes já ouvimos essa expressão. Existem pessoas que têm necessidade disso. Existem outras pessoas que já conseguem viver o equilíbrio. Posso ouvir muito bem uma boa música dentro do meu carro, sem que isso venha ferir a minha espiritualidade. Isso é uma questão de escolha. Então, viver a radicalidade no equilíbrio, de você ser capaz de conversar com aquele que é totalmente diferente de você, sem medo de que ele venha lhe contaminar com alguma coisa, né? A contaminação é ideias, gente. Eu me lembro que eu já participei de um tipo de renovação carismática em que as pessoas tinham medo de conversar com quem tinha uma outra religião, porque aquilo poderia gerar uma contaminação. Contaminação espiritual passa por onde? Pelas ideias. O perigo de ser contaminado é pelas ideias. Abraçar uma pessoa, eu tenho tantos amigos, eu tenho amigos ateus, eu estou com eles o tempo todo, eu converso com eles, o ateísmo deles não me atinge. O ateísmo deles não me contamina. Por quê? Porque eu estou na minha radicalidade. Eu estou firme nos meus conceitos. Eu estou firme na minha fé. E porque estou firme, eu posso ter o encontro com essas realidades todas, sem o medo de que elas venham abalar as minhas raízes, né? É uma questão de segurança. Eu acho muito interessante porque o meu ministério acaba atingindo gente muito diferente. E graças a Deus eu fico muito feliz com isso. Eu sei que eu estou falando agora, neste momento, a espíritas, eu estou falando a católicos, a não católicos, a céticos, a budistas, a ateus, a indiferentes. Agora, eu tenho certeza que Deus passa o tempo todo por esse encontro. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou abrindo mão de ser quem eu sou e de dizer o que eu creio. Se as pessoas estão me ouvindo, estão se identificando com essa fala, é porque de alguma maneira a minha crença está fazendo bem a elas. Agora, eu não tenho como criar essa barreira e dizer, a partir de hoje, eu não vou permitir que os diferentes se aproximem. Não quero isso. Toda vez que eu estou diante de alguém que crê diferente, eu posso estabelecer o reino dos céus ali, naquele momento. Como? Através do amor, do respeito, da solidariedade, do encontro fraterno. Eu não vou fazer da minha diferença religiosa um motivo de guerra. Mesmo porque a gente já entendeu que guerra, nenhuma guerra pode ser santa. Nenhuma guerra, isso é uma contradição fundamental, nenhuma guerra pode ser santa. Porque toda guerra supõe que alguém está matando, alguém está morrendo. E muitas vezes nós podemos matar o outro, mesmo sem tirar-lhe a vida. Nós o matamos com a nossa arrogância, nós o matamos quando nós o fazemos sentir-se menor, pior do que nós, quando nós humilhamos, ou quando nós, no pedestal daquilo que nós consideramos ser o supremo lugar, nós corremos o risco de humilhar, de fazer o outro sentir-se ainda pior, o que é o contrário da minha proposta de vida. Mesmo conversando com aquele que não vive absolutamente nada, que não crê em absolutamente nada, eu não quero me sentir melhor do que ele. Pelo contrário, eu quero me sentir responsável por ele, apresentando a ele de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, que o Deus a quem eu sirvo não me impede de estar com ele. Você sabe que esse é um testemunho que mexe com o coração de qualquer um. Porque mexeu com o meu. Os homens e as mulheres mais santos que eu encontrei pela minha vida, me acolheram no momento do meu pecado, me amaram e não apontaram o dedo para mim. Só falaram do meu pecado depois que me amaram. Aí a conversão é possível. Agora, aqueles que se sentiam melhores do que eu, não tiveram nenhuma chance comigo. Porque não vejo nisso um sinal de sagrado.
Eu não vejo nisso uma atitude cristã. Eu não acredito naquele que se posiciona achando-se melhor que os outros. Mesmo que ele seja. Se ele já se acha melhor, para mim ele já deixou de ser. E essa atitude sensata de todo cristão, de estar no mundo assim. Eu sou o portador de uma verdade, mas ao me encontrar com aquele que não conhece essa verdade, a minha postura é de extremo respeito, de amizade, de solidariedade, de fraternidade. Porque a religião, ela precisa me equilibrar neste encontro. Caso contrário, ela deixa de ser religião. Ela passa a se tornar uma filosofia, uma ideologia, que pode me levar a cometer crimes, que pode me levar a ter atitudes diabólicas e o pior de tudo, em nome do sagrado.